Fiz a calagem lá, mas eu quero saber exatamente quanto de cálcio e de magnésio eu adicionei no meu solo. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembre-se sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Nós temos vídeos semanais e gratuitos sobre temas técnicos e aprofundados, sobre adubação e fertilidade do solo. É muito importante que você se inscreva. Também deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa que também pode se interessar. Mas então a gente fez o último vídeo sobre calagem e hoje então nós temos que mostrar para vocês quanto de magnésio e também de cálcio se adiciona no meu solo a partir de um determinado corretivo e a partir também de uma determinada dosagem. O vídeo de hoje está muito interessante. Então, como vocês sabem, nós temos a classificação dos calcários lá, né? O calcítico, aquele que tem menos de 5% de óxido de magnésio, o magnesiano, que tem entre 5 e 12%, e o dolomítico, aquele que tem mais de 12% de óxido de magnésio. Então, com base nisso, também vocês sabem que os corretivos, então, eles são diferentes. Eles têm composições diferentes. Por isso, sempre, seja que a gente vá prestar uma consultoria para alguém, seja que a gente vá fazer uma calagem na nossa área, é importante que a gente saiba as características do nosso calcário. Não só com relação à quantidade de cálcio e de magnésio que eu tenho, mas também com relação ao PRNT. Isso é muito importante para a gente conseguir calcular adequadamente e formular a melhor estratégia de correção de acidez. Beleza? Então, mas para aqui o nosso exemplo, nós vamos utilizar essa tabela aqui de um determinado calcário. Deixa eu trocar a minha câmera para ficar mais fácil para que vocês possam visualizar. Sempre quando a gente vai comprar um calcário, a gente pede lá para quem está vendendo se é um calcário calcítico ou dolomítico, qual que é a composição dele, não só com relação ao cálcio, mas também com o magnésio e o PRNT. Com isso é muito legal, muito interessante para a gente fazer boas recomendações de calagem. Mas olha aqui o nosso exemplo. Nós temos um calcário com 43% de óxido de cálcio e com 3% de óxido de magnésio. Além disso, tem um PRNT de 75%. Mas eu quero calcular quanto que eu vou adicionar de cálcio e de magnésio. Isso é importante, Jonathan? É importante em alguns casos, para a gente definir lá, ver se a quantidade que nós vamos ter depois de uma calagem, tanto de cálcio e de magnésio, vai estar lá no parâmetro ideal, que é dado também com base no nosso manual de recomendação de adubação e calagem estadual. Ok? Vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, olha só, trazendo de novo para cá. Com base nos cálculos, nós usamos a massa atômica do cálcio, do magnésio e também do oxigênio, porque é óxido de cálcio ou óxido de magnésio. Aplicando o calcário no solo, considerando a profundidade de 20 centímetros. 20 centímetros é a camada arável do meu solo. E o terceiro ponto aqui, considerando o equivalente de óxido de cálcio e óxido de magnésio naquele meu calcário ali. Cada 1% de óxido de cálcio, eu adiciono 0,01783 centimol de carga de cálcio por decímetro cúbico. Isso é padrão, Jonathan? Isso é padrão para todos os calcários, porque isso é a massa atômica, tanto do oxigênio como também do cálcio. Cada 1% de óxido de magnésio, eu adiciono 0,0248 ou 0,0248 centimol de carga de magnésio por decímetro cúbico. Agora vai ficar mais fácil da gente fazer esses cálculos. Então nós temos lá o calcário específico que a gente mostrou de exemplo para vocês. Aí vocês conseguem também adaptar segundo os calcários que vocês têm disponíveis ou os calcários que vocês vão estar utilizando. Nós temos muitos vídeos aqui no canal AgroBrasil falando também sobre cálculos de necessidade de calagem e também sobre calcários. Então assista, maratone os vídeos aqui do canal AgroBrasil para você entender mais sobre isso também. Então, nesse nosso exemplo, tem o calcário 43% de óxido de cálcio e 3% de óxido de magnésio. Se a gente fosse adicionar 1 tonelada por hectare de calcário, então a gente fez o cálculo de necessidade de calagem e chegamos à quantia de 1 tonelada por hectare. Né? Pode ser outra, dependendo da cultura que eu estou trabalhando, dependendo do caso, então essa dosagem pode variar muito segundo então a minha necessidade. Se fosse
supondo 1 tonelada por hectare, de cálcio eu teria 43 vezes 0,01783, teria então uma adição de 0,76 centimol de carga de cálcio por decímetro cúbico. Isso é importante, como eu te disse, tem as tabelas lá. Quando o meu cálcio está baixo, qual que é a quantidade de cálcio que eu tenho no meu solo? Quando o cálcio está médio, qual que é a quantidade? Quando ele está em condições ideais, qual que é a quantidade? Também sabendo fazer este cálculo através desse vídeo, você já consegue saber lá quantos centimol você vai levar, tanto de cálcio como de magnésio, e também você já sabe então se vai estar nos parâmetros ideais para o teu solo. Então, de magnésio, 3 vezes 0,0248 vai dar 0,19 centimol de carga de magnésio por decímetro cúbico. Se eu aplicasse 3 toneladas por hectare, então 3 toneladas por hectare geralmente é uma quantidade aí bem razoável que muitos produtores eles acabam optando para aplicar calcário apenas quando eu tenho uma recomendação de calagem acima de 2 toneladas. Então 2 toneladas, 2 toneladas e meia, 3 toneladas para eu aproveitar a operação agrícola que eu vou estar fazendo ali. Então, nesse caso, se fosse 3 toneladas, eu aplicaria faria 3 vezes 0,76, eu estaria adicionando no meu solo 2,3 centimol de carga de cálcio por decímetro cúbico, e de magnésio fica 3 vezes 0,19, então 0,57 centimol de carga de magnésio por decímetro cúbico. Então, dependendo da cultura agrícola, por exemplo, para o estado do Paraná, aqui um exemplo prático, para a cultura dos citros, quer dizer, da laranja, do limão, nós temos lá que ter pelo menos 1 centimol de carga de magnésio por decímetro cúbico. É o indicado pelo manual. Então, se eu tiver com magnésio na minha análise de solo muito baixa, eu tenho que também fazer estes cálculos para ver se depois de uma calagem eu vou conseguir atingir aquele 1 centimol de carga por decímetro cúbico. A calagem deve ser feita para correção do pH do solo, elevação da saturação por bases, isso também levando em consideração a cultura que eu estou trabalhando. Então, sempre é importante frisar, dependendo da cultura, eu tenho uma saturação por bases padrão que eu devo atingir, sempre que a saturação por bases estiver abaixo de um determinado nível. Por exemplo, para nós no Paraná, sempre é recomendado fazer a calagem numa área de milho quando a saturação por base estiver abaixo de 60% e a gente tem que levar até pelo menos 70%. E a neutralização também de um elemento tóxico que é o alumínio. O alumínio ele prejudica o desenvolvimento das raízes e ele é muito, muito prejudicial mesmo para a produção agrícola. Então tome cuidado quanto a isso. Se precisar adicionar cálcio e magnésio no pH e ele estiver aí um pH muito alto, 7 por exemplo, aí nós temos que preferir outras fontes de adição de cálcio e de magnésio. É o caso do sulfato de potássio e de magnésio, ou é o caso do termofosfato. Então existem outras fontes além do calcário para eu adicionar cálcio e magnésio quando esses dois elementos estiverem baixos no meu solo, eu precisar aumentar a quantidade deles, mas eu não precise fazer uma calagem especificamente porque eu já tenho um pH ali um pouco alto. Tá ok, pessoal? Também conheça a ExaFértil, a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, onde semanalmente nós temos aulas sobre adubação e fertilidade, onde a gente fala sobre todas as culturas agrícolas e lá a gente se aprofunda mais em alguns temas, se aprofunda mais especificamente em algumas culturas agrícolas. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Tem o primeiro link aqui na descrição, também tem o primeiro comentário fixado. Se você quiser este material aqui em PDF, nós mandamos num grupo de conteúdos, também tem um link aqui. Deixe sua sugestão de vídeo aqui embaixo. Até uma próxima e tchau, tchau!